E aí, dentro desse objetivo de trazer um turismo mais sustentável, a gente viu os ingredientes perfeitos, né, para serem montados na Ilha dos Arvoredos, porque tudo isso que eu estou falando sobre sustentabilidade, isso já era uma coisa, um conhecimento muito antigo nosso sobre a Ilha dos Arvoredos e essa sustentabilidade. Tudo isso que a gente está falando sobre sustentabilidade, sobre a Agenda 2030 da ONU, não, antes de existir a palavra sustentabilidade, digamos assim, que nasceu em 1972 na Conferência de Estocolmo, Fernando Eduardo Lee, um engenheiro mecânico que projetou e idealizou a Ilha dos Arvoredos, já estava fazendo sustentabilidade na prática, desde 1950. E tem muitas, como é que eu posso dizer, muitas coisas relevantes históricas, como o primeiro painel solar da América Latina, o primeiro gerador eólico do Brasil, a primeira composteira do Brasil, está lá na ilha, fazendo ela ser um marco na sustentabilidade, e eu considero o berço da sustentabilidade no Brasil. As premissas, as ideias, até de permacultura, algo que a gente fala hoje em dia, foi aplicado na ilha, né? E então eu vejo o Fernando Lee como um grande líder desse movimento da sustentabilidade, talvez o pai desse movimento da sustentabilidade, uma referência para mim, um dos motivos de eu ter virado engenheiro, e é isso. Só que essa etapa que a gente chama de projeção, né, e era a etapa que a gente está, que a ideia de abrir a ilha era para essa etapa de projeção, era que a partir de agosto, dia 19 de agosto de 2020, a gente começou a fazer essa projeção da ilha para que a ilha fosse conhecida inicialmente. Porque a gente tinha que vencer, nós aqui do Guarujá, e principalmente os mais antigos, né, que viveram a época do Fernando Lee, tem essa memória do que é a Ilha dos Arvoredos. Só que principalmente os mais novos, aqui do Guarujá, e a maior população do Brasil, e pouco conhece a Ilha dos Arvoredos, porque a gente não valoriza os nossos heróis da ciência, né, infelizmente. E o Fernando Lee poderia ter sido considerado o Albert Einstein brasileiro, o Thomas Edison brasileiro, mas a gente acaba não valorizando muito nossos heróis da ciência. Então a gente perdeu essa memória, né? Infelizmente, a gente teve que projetar a Ilha dos Arvoredos novamente para o mundo, para que agora, dia 19 de agosto de 2022, a gente sai da etapa de projeção e entra na etapa de referência, porque não é só mais a ilha ser conhecida, é a ilha ser vista como uma referência em sustentabilidade. Então, de alcançar isso, e só de conhecer a Ilha dos Arvoredos, você já está ajudando a gente. Né? E a gente sempre agradece muito aos nossos visitantes, porque não é simplesmente visitar a Ilha dos Arvoredos, você já está contribuindo, só de ir visitar a ilha, você já está contribuindo para o turismo sustentável do Guarujá, né, da Baixada Santista. Então, uma coisa que a gente pede é, por favor, se você tiver a possibilidade de conhecer a Ilha dos Arvoredos, vá conhecer a Ilha dos Arvoredos, que é uma oportunidade única, é algo para quem realmente gosta da cidade, quem conhece a história da cidade, já ouviu falar sobre a Fernando Lee, sabe a personalidade que ele foi, né, enfim, e como a gente poderia colocar agora já num patamar de referência global em sustentabilidade, um patamar global em ciência, e com uma personalidade mundial que foi o Fernando Lee, né, uma vez que ele convidou um astronauta da NASA para inaugurar uma caixa d'água no Guarujá. Bastante rápido aí da ilha para a gente. Tá, a Ilha dos Arvoredos está a 1,6 km da praia do Pernambuco, né, ela tem 36 mil metros quadrados, e ela tem 40 metros de altura no ponto mais alto. Né? Se você quiser falar de detalhes assim, no entorno da ilha, a gente tem basicamente 6 metros de profundidade, né, que chega até a 15 metros ali, se afastando a mais ou menos uns 40 metros da ilha. E a gente tem muita vida marinha ali no entorno da ilha. Agora, dentro da ilha, acho que uma característica interessante é que ela tem o formato de um leão. Né, e o próprio Fernando Lee, ele era leonino, e isso foi um dos motivos dele ter escolhido essa ilha para ser esse laboratório dele, né? E ele era um rochedo, ela praticamente não tinha vegetação, não tinha terra, ele teve que
fazer muita intervenção nesse sentido, levou a vegetação, levou as plantas, né, levou as árvores, não só levou terra, como ele fez terra na ilha, né, com a composteira. Então, ele colocou muita coisa sobre permacultura e sustentabilidade lá na ilha. Tem que ir conhecer, não tem muito o que falar, porque acho que qualquer coisa que eu falar aqui não vai representar o que é 1% do que é a Ilha dos Arvoredos. Aqui gostaríamos de ver o projeto, o Instituto Nova Maré, Ilha dos Arvoredos, SOS Rio do Peixe, lá do Jackson, que já esteve aqui com a gente conversando. Né? Esse projeto dos caiçaras é bastante interessante, pelo que eu vi. Então, são coisas, são projetos, tudo dentro de um pacote que, com certeza, vai ter bastante gente interessada, mas nós precisamos saber empacotá-lo de uma maneira bonita para que o cara abra o laço. Bruno? Tá certo, que esse é o maior desafio mesmo, viu? Porque que agora é o momento da gente conseguir esses patrocinadores para alcançar esses objetivos, né? Então temos que montar um laço bonito mesmo.